estamos em janeiro, a gente falou já, iniciamos o ano falando de saúde mental e a gente reservou esse programa para falar da saúde mental dos idosos, que também é muito importante. E a gente tem alguns dados aqui, algumas condições neuropsiquiátricas deste público em percentual. Por exemplo, a depressão, 30% desse público é acometido por depressão, risco de suicídio, 15%, Alzheimer, 11%, ansiedade, 9%. Grande parte desses fatores, que fatores que contribuem para esse tipo de questão neuropsiquiatra, doutora Maria Carolina? Então, realmente, a gente tem, esses números, eles são bastante reais, né? E a gente realmente vê isso na prática. A depressão, a ansiedade são os transtornos de humor, né? Os transtornos psiquiátricos mais comuns na terceira idade. Isso acontece por alguns fatores, né? Eu acho que realmente o envelhecimento muitas vezes é marcado por muitas perdas, são idosos que mudam muito o seu estilo de vida, então são idosos que trabalhavam, deixam de trabalhar, são idosos que são acometidos por alguma doença e perdem um pouco da sua autonomia, tanto do ponto de vista motor, né, a gente está falando de doenças do aparelho locomotor, então osteoartrose, doenças reumatológicas, são pacientes que sofrem mais risco de ter AVC, demência, perda cognitiva e acabam sendo mais dependentes de alguém. Então isso deixa eles bastante preocupados. Essa é uma grande preocupação do idoso, é não depender de alguém, ter medo de envelhecer para não dar trabalho para a família, de ser um peso. Essa é uma grande questão da maioria das pessoas, acredito eu. Já ouvi muita gente falar, não quero dar trabalho para ninguém, nem para os meus filhos, nem para minha família. Quer continuar tendo essa autonomia. Isso, e aí, né, entrando um pouco nessa questão, é um dos motivos inclusive de planejamento de suicídio, ou até de cometer realmente suicídio, é isso, não quero ser um fardo, ou eles muitas vezes se colocam nessa posição, mesmo que não seja, né, eu sou um fardo para minha família, e aí tiram a própria vida, né, isso tanto nos ambos os sexos, viu? Tanto mulheres quanto homens, isso é comum, a gente tende a menosprezar esse número, né? Mas os idosos, eles tendem a ser, infelizmente, bem-sucedidos muitas vezes quando tem algum planejamento. Então, diante de um paciente que tem alguma queixa, né, de tristeza, de falta de prazer, é importante a gente questionar, né? Sempre perguntar se há algum planejamento, se isso já passou pela cabeça e abordar essa questão para que a gente possa mostrar que há uma outra forma, há um outro caminho. Muitas vezes aquele medo que leva ele a pensar em tirar a própria vida pode ser tratado, pode ser, às vezes é um medo que a gente fala, um fantasma que ele criou, ele tem essa sensação de fardo pela família, mas isso não é real muitas vezes, né? Ou um medo de que possa acontecer alguma coisa que na verdade não aconteceu, né? Ou que nem tem risco de acontecer. Então a gente precisa trabalhar esses medos, a gente precisa saber abordar, né? E acho que também é importante a gente dizer que muitas vezes a depressão ela não é tão característica no idoso. Quando a gente pega um adulto, um jovem, é muito mais frequente a queixa de tristeza, estou triste, estou depressivo, né? No idoso isso não aparece, muitas vezes eles não... Quais são os sinais, então, para quem está nos assistindo, conseguir caracterizar, né, e buscar ajudar quem está então passando, identificar, né? Tanto às vezes o próprio paciente pode achar que é próprio do envelhecimento, mas às vezes para a família ou para o cuidador, né, saber identificar. Então é o idoso que passa a ter uma menor participação, menos ativo, tem menos iniciativa para fazer as coisas, é uma pessoa que pode preferir por um isolamento social, né? Então evitar encontros familiares, evitar sair de casa, né? É um idoso que pode ter perda de apetite, emagrecimento, alterações do padrão de sono. Então, muitas vezes a depressão no idoso vai aparecer do ponto de vista mais comportamental, na forma como ele age e não necessariamente como ele se expressa. Então, é importante a gente ficar atento, né, a esses elementos, porque são sintomas que a gente chama típicos mesmo, né? No idoso eles acontecem dessa forma.